Tudo bem, boa noite a todos. Estamos de volta, então, retornando depois de um período de férias, iniciando os trabalhos em 2021, com os nossos encontros, né, dentro do âmbito do GPEF e possivelmente dando sequência nos trabalhos da iniciação científica, né, nosso programa de iniciação científica. Então, como eu estava dizendo antes de começar a gravação, nós não temos nesse momento ninguém, né, com uma pesquisa em andamento. Esse é o ano de apresentar projetos. Tá? Então, a gente pode ir conversando melhor sobre isso no grupo de WhatsApp, nos intervalos, ou hoje, antes de encerrar a nossa discussão, eu paro a gravação e também vou dar umas palavrinhas sobre isso. Mas, como não tem ninguém, né, com pesquisa em andamento, eu escolhi essa obra, que se chama Educação Física Escolar no Brasil, o que ela vem sendo e o que pode ser, do professor Walter Bracht, ele é um professor aposentou recentemente pela UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, possivelmente o maior epistemólogo da educação física no Brasil, né, uma referência super importante, não só para a educação física escolar, mas educação física na área de humanas, né, ele tem vários textos que estão para além da questão escolar. E é um livro que faz tempo já que eu estou querendo ler, né, eu peguei ele no Combraço 2019, foi o lançamento do livro, ali no segundo semestre, já caminhando para o final de 2019, no último Combrace que nós tivemos em 2019, né? Que foi em Natal, que dessas pessoas aqui, o Helder e a Monique estavam presentes, né? E lá eu comprei o livro, né? Fiquei lá na fila, encerrou rapidão. Todo mundo quer ler o que o Bracho tem para dizer, né? Mas 2020 foi um ano conturbado, pandemia, não consegui ler o livro. E aí ele vim com essa ideia de ler agora no grupo, já que a gente está sem nenhuma pessoa com pesquisa para direcionar as leituras, né? Então, o que eu espero do livro, né? Penso eu, assim, lendo só a introdução, eu estou lendo junto com vocês, né? Li só a introdução para hoje. Penso eu que esse livro tem uma proposta, a segunda proposta apoiada nas teorizações pós-críticas da educação física. Né? Então, o primeiro livro, a primeira perspectiva curricular a fazer isso é o currículo cultural, né? Os livros de Nery Nunes, lá de 2006. E aí, quase 15 anos depois, vem a segunda proposta do Walter Bracht. Tá? É claro que o Bracht já vem escrevendo com autores que podem ser classificados como pós-modernos já há algum tempo, né? Ele vem lendo e produzindo a partir de Bauman, por exemplo, já há algum tempo. Mas uma proposta bem fundamentada, num livro amplo, só veio com essa publicação aqui, né? Com essa publicação, com esse livro aqui que a gente tá se dispondo a ler agora. E até essa classificação como pós-moderno, ela pode ser pós-crítico, pós-moderno, ela pode ser contestada. Eu não sei se o próprio autor se denominaria nessa categoria. Porque a gente não pode esquecer que essa divisão entre tradicional crítico e pós-crítico, ela é uma divisão do Tomás Tadeu, né? E muitos autores não se reconhecem nessa divisão. Eles traçam outras alianças, eles percorrem outros caminhos teóricos, né? Então eles não se encaixam assim de maneira proposital, né? Dentro dessa relação discursiva. Agora, como eu, né, e esse grupo, assim, porque tirando a Jéssica e o Kaique, todos os demais passaram pela disciplina de currículo, né? Inclusive, o João já está bem adiantado nessas leituras, já concluiu até o mestrado. A Monique está fazendo a pós-graduação dela agora, também junto, onde teve aulas com o Neira, com o Mário, né? E o próprio Helder, que participa dos grupos da USP, da Unicamp. Então, nós estamos bem contaminados, né? Bem influenciados por essa leitura do Tomás Tadeu da Silva. Então, na nossa classificação, dentro da nossa perspectiva, esse livro aqui é mais uma proposta pós-crítica em educação física. Né? E aí eu estou curioso para pensar
para ler, entender como que o Walter Bracht pensa essa educação física, né? Qual é a proposta que ele tem para o campo na contemporaneidade. Acho que é um livro que vale a pena muito ler. Ele é, de fato, um autor diferenciado. Ele transita por muitas filosofias, né? Por muitas sociologias. É um cara diferenciado, assim. Ele vale muito a pena prestar atenção, né? Nas coisas que ele escreve. E aí, o livro tem alguns capítulos. A minha proposta é que nós leiamos um capítulo por encontro, né? Então, são 6 capítulos. Isso vai levar aí 1 mês e meio, tá? Depois, nesse período, é o período que vocês têm para apresentar projetos, né? Eu imagino que a Jéssica vai fazer esse semestre como ouvinte, né? Ela veio para conhecer o grupo, ver como é que funciona. Eu vou convidar mais pessoas durante essa semana, só por obrigação protocolar, tá? O grupo com esse número de pessoas está ótimo. Não precisa ser um grupo muito inchado, né? Esse número de pessoas está excelente. E conforme vocês forem definindo o que vocês querem estudar, né? Caso eu convidei a Maria, né? A Midori e o Kaique para iniciarem, fazerem uma iniciação científica, né? E mais ou menos dependendo do que eles estudarem, a gente vai direcionando as leituras a partir do tema que eles apresentaram, tá? Então, nós temos aqui um quadro teórico, algum grupo de autores que nos interessa, então a gente não pode fugir muito, né? Então, tem que casar um pouquinho as coisas que nós estudamos com o interesse de cada pesquisador. E as leituras servem para isso, né? Então, eu vou trazendo leituras depois, nesse período de 1 mês e meio, é o período que vocês têm para planejar um projeto, para apresentar um projeto. Enquanto isso, a gente lê esse livro, tá? Essa é a nossa proposta. Eu vou fazer uma breve apresentação dessa introdução, mas antes disso, gostaria de passar a palavra para vocês, né? Sem entrar diretamente no texto, o que vocês acharam? Gostaram da leitura? Foi interessante? Foi difícil? Sem entrar na discussão teórica, as impressões dessa introdução. Quem quer falar? Se quisermos começar pela Monique, né, que é a começadora oficial, ela vai falar que ela gostou bastante. Eu acho que é um bom começo. Pode sim, comigo mesmo. Mas antes de eu comentar, eu quero saber se está autografado esse livro, né? O meu livro? Com certeza, ó, tá aqui, ó. Ó, o pessoal tá falando isso porque o Rubens, todos os livros que ele compra tem que ser autografado, entendeu? Fiquei na fila. O vício. Eu não sei se eu faço mais isso, porque todos os meus heróis acadêmicos eu já tenho o livro autografado, todos. Talvez falte um ou outro aí, mas talvez eu tenha passado dessa fase. Mas esse aqui, como é um dos meus heróis acadêmicos, com certeza tá aqui. Ele escreveu, vocês viram aí, né, no PDF que eu mandei para vocês, está lá o autógrafo. E ele disse que tá esperando uma crítica ainda, né? Algo então, assim. A minha ideia, depois que nós terminarmos a leitura, a minha ideia é fazer uma resenha e publicar em alguma revista científica, publicar uma resenha do livro. Da hora. E aí ele vai ver a crítica, né? Porque só assim para ele ver, né? Porque ele não responde e-mails, o cara sumiu, né? Não quer mais saber de dialogar. A live, enquanto todo mundo estava pipocando em live aí, eu acho que eu vi umas 2 que ele apareceu só em um ano. Bom, com direito também, né? Deve estar de saco cheio dessas coisas. Mas para eu poder responder ele do que eu achei do livro, só se eu escrever uma resenha, é o que eu pretendo fazer. Boa! Vamos lá, então. Assim como, né, sempre eu sofro esse bullying, falando que eu gosto de tudo, mas eu gostei bastante da leitura, ainda mais porque traz muito para a nossa realidade, né? Para a área que a gente está atuando, para a área da nossa formação. E, na verdade, não entrando, né, na parte do texto, no meio, assim, dessa leitura, quando eu estava ali na página 4, me gerou algumas perguntas, né, para serem feitas, porque vão sendo várias falas, né, a educação física é isso, aquilo, como é vista, e daí vem, né, tá, a educação física dessa maneira para quem? Onde? E o porquê, né? Então, a gente pensar nessas infinitas definições, né, que a educação física carrega,
Mas a gente sempre se perguntar, né? Tá, tô lendo isso, mas para quê? Onde? Como? Por quê? Então, acho... me gerou isso, né? A hora que eu tava lendo, assim, ali na metade. Tá sem áudio. Tá desligado seu áudio, Rubens. Ele é bem provocativo, né? Ele vai nas questões mais centrais, assim, e levanta. Eu fico pensando que essa questão da legitimação do campo, por exemplo, eu não vejo ela muito bem embasada em tantas obras, né? E aí ele vai abrir o primeiro capítulo com isso, que eu tô querendo ler já e tal, né? Mas tudo a seu tempo, né? Tem outras leituras para fazer também, vamos com calma. Mas é isso, Monique. E, Monique, você conseguiu ler bem o PDF? Tava muito ruim? Ou deu para ler? Tranquilo, consegui ler tranquilo. Ah. Porque eu tô tirando foto com o celular, né? Não sei como é que tá ficando, mas se deu para ler, legal. Quem mais quer comentar? Eu achei legal também essa introdução e eu gosto muito dessa área, né? Da epistemologia, da educação física. Até na página 5 ele propõe uma questão, né? Então, o que sustenta a necessidade da educação física na escola, né? E eu acho muito interessante, né? E não à toa o meu TCC já foi focado nisso, né? E entender quais as facetas da educação física, né, de que maneira que ela se constituía em determinados tempos, porque eu gosto muito dessa discussão, então eu estou bastante ansioso também para ler, eu acho que vai ser uma leitura muito interessante. O próximo João, a falar pode ser o Kaique, que está lá no... O Kaique fechou a câmera, ele tá no quê, velho? Todo mundo de roupa de exército ali, ó, aquele negócio? Eu tô no trabalho. Peraí, deixa eu abrir minha câmera. Exército da Salvação aí, o que é isso, mano? eu Vocês vou estão me atualizar. vendo? Peraí, porque eu não tô vendo a câmera de ninguém. Vou atualizar meu navegador. Peraí. Você tá me vendo, João? Tá fechada a sua câmera. Pior que tá aberto. Peraí, eu vou sair e já volto. Um minutinho. Tá fechado, derrubou o seu. Aí, abriu. Agora eu tô vendo todo mundo. Tava tudo fechado para mim. E agora o Kaique resolveu sair? Ele falou que foi atualizar. Mas é que chegou a menina e ia dando um joia lá e tava vestida de exército também. Eu falei, que negócio doido. Era a Maria, João. pô, que participava com a gente, não era? É a Maria Fernanda, né? Acho que Ela era. é seu parceiro, é. Vocês sabem que o João, de certa forma, ele antecipou um pouquinho essa discussão do Walter Brast, porque o TCC dele foi sobre a educação física líquida, né? A iniciação. A iniciação, é. Sempre confundo qual que foi a bicho. iniciação, qual é o TCC, eu nunca lembro. Pioneiro na educação física. Nas discussões. O João antecipou que o Walter Brast ia falar em uns 5 anos. E ele não me cita, hein? Olha que sacanagem. É sacanagem, porque você veio antes, né? É. Bom, quem mais? Quem mais quer comentar a leitura? Se gostou, se não. Porque se não gostou é para falar também, tá, gente? A gente precisa saber. Pô, não gostei, achei difícil, não entendi nada. Comentem, sejam sinceros. Eu falo. Já que o João quer que eu fale, eu falo. Viu? É brincadeira. Eu tô trabalhando, por isso que eu tô com esse uniforme. Na verdade, já saí, mas eu ainda tô aqui porque eu não preciso de carona para ir embora. Então, daqui a pouco, se vocês verem eu saindo assim do meio do nada, é esse o motivo. Gostei muito do texto também, da introdução, né? E acho que o livro vai ser muito rico em muita coisa. Principalmente alguns termos que ele trata, né? Como quando ele fala do início, não sei se é para entrar no texto, mas já estou entrando. Sobre os intelectuais como legislados, como intérpretes, sobre tratar o conhecimento, né? Você ter o conhecimento e não tratar ela como ser superior a alguém, sim para ajudar, para traduzir muitas coisas. Quando ele fala também do que a educação física do que ela deve ser. Acho que eu gostei muito, eu não vou falar sobre muito, senão eu vou me alongar bastante e ninguém vai poder falar. Mas acho que vai ser muito bom. E é um tema que eu gosto, né? Educação física escolar. E trata de muitas coisas fortes e acho que vai ser bem produtivo. Espero que contribua muito positivamente para a minha pesquisa. Bem, mais alguém quer comentar? Primeiras impressões? Eu vou.
Oi, Rubens. Vai lá, Maria. Oi. Não sei como é que tá saindo o meu áudio, porque eu Tá tô bom. dentro do ônibus. Eu gostei muito também. E esse tipo de perspectiva me gera muita agonia, vamos dizer assim, né? Porque como eu tô dentro da escola, então eu vivo, né, a realidade da minha escola, vejo um texto desse e eu penso, meu Deus, qual é o caminho? Daí, no próprio texto, ele fala que ele não está aí para dar caminho nenhum, para dar receita nenhuma. E daí me aumenta mais ainda a agonia. Então, mas assim, minha cabeça fica borbulhando com isso, né? De ver as crianças, ver as aulas de educação física que a gente tem lá. E eu fico pensando em tudo. Então, assim, eu gosto bastante, mas é uma coisa bem agoniante para mim. Legal. Acho que a intenção é essa mesmo, Maria. A intenção é provocar a gente a pensar. A intenção é justamente essa, tanto do autor quanto da nossa leitura aqui. Já que tá todo mundo falando, eu vou falar também. Wanda. Pessoal, então, para mim, acho que a primeira impressão, depois que eu li a introdução, me instigou muita curiosidade. Né? Como faz um tempinho já que a gente é fora desse tipo de leitura, né? Instigou muita curiosidade de qual é o pensamento por trás disso tudo, né? O que levou esse autor a entrar nesse tipo de indagação. Aí eu fui lendo, eu falei, nossa, acho que eu quero ler mais. Eu quero entender o que está acontecendo aqui. Né? Eu acho que quanto mais a gente lê, né, mais a gente aprende. Isso é muito gratificante. Apesar do meu tempo estar um pouquinho complicado, porque eu leio um pouquinho, aí o bebê chora ali, o bebê chora aqui, o marido chama ali. Mas tá bom, né? A gente vai aprendendo. Faz parte, né? E eu acho que é isso mesmo. Algumas indagações, elas são tão fortes que elas forçam, assim, buscar mais leitura. E esse autor, Midori, ele tá nessa caminhada desde lá do movimento de crise da educação física. Ele é um dos, né, da primeira geração de pensadores na educação física crítica. Tá? Então, ele está aí desde do final dos anos 70 fazendo isso, né? E fazendo bem feito, e continuando estudando. Enquanto muitos pararam, né, da própria geração dele, amigos dele ali, amigas dele, pararam, estão falando as mesmas coisas, estão repetindo os mesmos pensamentos, de uma maneira bem militante, né, sem acompanhar as mudanças do mundo, ele, ao contrário, sempre ampliando, lendo, né. Então, e o que é curioso para mim também é a referência dele, porque o sociólogo Zygmunt Bauman, ele é bem difundido no mundo, mas eu não tenho leitura, né? Eu li só aquele Modernidade Líquida, porque é tipo, sei lá, é um livro que circula demais, mas li já há muitos anos, sem muita bagagem para dar conta, né, de todas as relações ali. E então eu estou curioso também para aprender um pouquinho mais desse quadro teórico, que é bem diferente das coisas que a gente tem acostumado a estudar aqui no grupo. Tá? E para você, Jéssica, o que você achou da leitura? Acho que a Jéssica não está aí. Ou caiu, ou Oi, tá... professor, desculpa. Oi. Eu não consegui ler fazer toda a leitura do livro, da introdução que você mandou lá no celular. Uhum. Mas não tem problema, fica tranquila. A gente vai discutindo aqui, por isso que eu vou fazer sempre uma apresentação. Eu vou para ela, então. E aí, Ouvir mesmo aqui, aprender. Tranquilo. Todo encontro eu vou tentar fazer uma exposição rápida, né, do capítulo, até para constar a gravação aqui, né, uma espécie de explicação, e vocês vão colocando as questões, tá? A gente pode ir, não precisa esperar eu terminar essa exposição nem nada, vocês vão colocando as questões. Se por acaso eu terminar e sobrar tempo, aí eu vou cutucando vocês aí para a gente tentar destrinchar no tempo que a gente tem, tá? Quem faz o prefácio dessa obra, eu não enviei para vocês, porque eu achei o prefácio, ele só explica o que serão os capítulos, a gente não precisa saber de antemão o que serão os capítulos, né? Se vocês fizerem muita questão, eu posso tirar foto e enviar também, mas para hoje eu achei desnecessário.
A única destaque que eu achei interessante, quem faz o prefácio é o Fernando Jaime Gonzalez, né, um professor, se não me engano, ele é chileno, mas ele trabalha lá na Unijuí, que é da cidade de Ijuí, né, fica lá no sul, fica bem próximo ali da UFES, então ele tem um diálogo ali com a galera, e uma das coisas que esse professor falou sobre o trabalho do Bracht é que o Bracht se coloca como um intérprete da educação física e não como um legislador, ou seja, ele não tenta em nenhum momento dizer o que a educação física deve ser, fazendo um julgamento de valor, criando ali uma legislação sobre como os professores devem se comportar. Mas ele faz o papel que é o papel da academia, né? Que é o quê? Construir essa ponte entre a produção de pensamento e o professor que está no chão da escola. Tá? O trabalho do professor na academia é justamente esse, né? Os professores, dentro da sua carga de trabalho, dentro do seu dia a dia, eles não têm o tempo disponível para ficar se aprofundando numa leitura de Bauman, numa leitura de um filósofo qualquer aí. Não tem né? O cotidiano de um docente, principalmente no Brasil, que normalmente acumula cargo, tem uma carga horária altíssima. Então, o professor da faculdade, quando ele escreve um artigo, um livro, ele está construindo essa ponte entre os pensamentos, né, sociológicos, filosóficos mais complexos e o professor de educação física, que se formou ali, que não tem uma base profunda em temas de ciências humanas, mas precisa de ferramentas para dar sua aula, tá? Então, toda a ideia do livro é uma ideia de construir uma educação física pensando junto com o professor do chão da escola, com o professor pesquisador na universidade, através de livros, obras, artigos, né? E não afirmar como a educação física deve ser, como se fosse uma doutrina, e nas quais os professores devem atuar como padres, né? Assim, professando uma fé, né? Então, não é nada disso, tá? Aí, né? Oi, pode falar. Pera aí, só vou falar minha primeira impressão. Claro. Eu fiquei meio assim, falei, caraca, só eu que... Assim, primeiro, eu li semana passada, daí eu estranhei pra caramba esse texto. Falei, nossa, eu nunca tinha lido muita coisa dele, também do referencial. Daí sobre aquilo, né, de já ter uma bagagem mais próxima com a produção do currículo cultural, eu falei, eita, pera aí, né? Tem algumas coisas aqui que eu não sei se concordo, então no primeiro momento eu não gostei. Eu vi alguns conceitos, assim, vamos falar, com essa vontade de classificar também, né? Junto com a minha leitura. Eu falei, putz, eu acho que isso aqui tá mais para modernidade. Por exemplo, o conceito que ele manda lá na página 7 de autonomia, de autossuperação, através desse processo racional. Eu falei, não sei se eu concordo, mas... é bem legal também, como o pessoal destacou, que ele é muito provocativo, né, na escrita dele. Então ele vai lançando os problemas ali e vem chamando a gente para pensar junto. Daí eu reli hoje esse texto de novo e eu falei, putz, tantas coisas legais aqui, né? Eu falei, deixa eu tirar esse rótulo de classificações aí e vamos ver o que ele propõe então, né? Acho que foi isso as impressões. É muito legal você falar isso, Helder, porque esse livro ele nos provoca justamente isso. Nós estamos tão imersos em leitura pós-crítica, né, no currículo cultural, que toda vez que a gente, nós, que eu digo eu, você, o João, a Monique, que está fazendo, né, talvez a Midori, a Maria Clara, o Kaique, a Jéssica estejam mais libertos desse tipo de julgamento, né, eles não estranhem tanto o que o autor propõe, porque eles não estão ali mergulhados nos conceitos pós-críticos, né, do currículo cultural, etc. Então, eu acho que esse tipo de texto ele nos provoca uma postura, claro, que esse exercício de aproximar, entender como algo está aproximado ou distante do currículo cultural é interessante, porque isso demonstra uma habilidade, uma maturidade de você pensar, olha, o conceito da autonomia, ele se distancia de um sujeito não essencializado de uma perspectiva pós-crítica. Entretanto, há passagem citando Bauman, que vai falar de impermanência e transformação, que se aproximam da questão, né, muito pós-moderna, de um pensamento da intransitoriedade, da modernidade, etc.
Então, você olhar para esses afastamentos e aproximações, isso é uma maturidade interessante. Mas talvez você não colocar um juízo de valor em cima disso, sabe? Olha, em determinado momento aqui se aproxima, em determinado momento se afasta. Se isso é bom ou se isso é ruim, isso tem que ser feito numa análise mais madura ao final de ler a obra, por exemplo, né? E não ler o texto com essa postura de tipo de confronto dialética, sabe? Aqui eu não concordo. Aqui eu concordo. Ah, essa passagem aqui tá errado, porque não tá falando aquilo que eu tô acostumado. Então é escapar desse lugar da pessoa que já tem a verdade pronta e que não consegue dialogar com uma outra obra, porque o tempo todo ela vai refutando os outros pontos que essa obra coloca. E ainda que o Bracht se apoie em muitas coisas que nós pensamos diferente a partir de outros autores, o conjunto da obra, a provocação final que ele faz, ela é, assim, excelente, né? É de um outro nível de pensador, né? Então, eu acho que é isso que essa obra provoca na gente, né? Seria legal se a gente lesse dessa forma. Sim, sim. O João tá se mexendo ali para falar, parece? Acho que ele quer falar daquele processo lá que o Deleuze e Guattari fala, né? De entender como isso funciona. Eu acho que é por aí. É entender como a educação física, nesse caso aqui, funciona. Acho que é essa a proposta. Bom, ele começa falando também essa ideia de legislador e intérprete, né? Então, na introdução, a primeira coisa que eu destaquei é justamente essa, né? Que na pós-modernidade, pensando com Bauman, né? A partir de Bracht, os intelectuais deixam de ser os legisladores e passam a ser os intérpretes das transformações sociais. Então, o mundo está em constante mudança. E aí, o intelectual cabe pensar as mudanças do mundo e pensar alternativas diante dessas mudanças. O intelectual não é mais aquele que diz o que as coisas são. Isso me aproximou muito daquele texto do Galo, né, onde ele fala a partir de Antoni Negri, onde ele fala do professor militante e o professor profeta, né, ou o intelectual profeta e o intelectual militante, né, que a função do intelectual deixa de ser a denunciar o futuro, né, e passa a ser aquele que ativamente produz o conhecimento necessário para que as transformações ocorram. Né? Então, é o professor, o intelectual, que labuta, né, que trabalha ali no cotidiano, não aquele que tem um grande insight sobre o que o mundo é e que as outras pessoas têm que, né, fazer reverência e falar amém e seguir, né? Isso promove uma ruptura do papel dos intelectuais e também do entendimento das possibilidades orientadoras do conhecimento lógico racional operado nos últimos anos na sociedade contemporânea. Então, é um anúncio já que ele faz há muito tempo. Eu lembro no Congresso de 2015, tá? 2015? Eu acho que 2015, que o Walter Bracht faz uma fala numa mesa, não lembro se era de abertura, eu acho que era, onde ele diz que as teorias críticas já não estão dando conta de explicar, elas estão cansadas, né? As teorias modernas, cheias das metanarrativas, elas não... É igual uma ferramenta velha, né? Ela está já muito utilizada já para explicar e não está dando mais conta do trabalho. E claro que ele foi muito criticado por isso, né? Tanto que a abertura do Combrace 2017 chamaram lá o Dermeval Saviani, que é o papa da teorização crítica no campo da educação no Brasil, para refutar os postulados lá do Walter Bracht, né? Então fica essa disputinha de território epistemológico que eu acho cansativa, manjada, fla-flu, sabe? Parece torcida de futebol, negócio chatíssimo. Só não é mais chato, né, que falar de Bolsonaro e Lula, sabe? PT versus Bolsonaro. Só não é mais chato que isso. Isso consegue ser mais chato, né? Mas ainda é um mobilizador grande do pensamento intelectual, infelizmente, tá? Bom, logo, esse livro aqui, o propósito dele é fazer menos uma prescrição normativa, ou seja, gerar as receitas, que talvez a Maria tivesse com vontade de ler uma coisa ou outra sobre isso, e é normal, principalmente quando a gente procura conhecimento tentando encontrar saídas, né? Mas aí ele vai se posicionar que ele não tem saídas, mas ele tem possibilidades, ele tem sugestões, ele tem, é possível talvez ir por aqui, tá? O livro seria mais ou menos isso. E ele diz que isso é bom, porque numa sociedade democrática, o que nós precisamos são várias visões do que é educação física. E aí, eu concordo plenamente, não só em termos democráticos, né, porque até essa ideia de democracia
ela é bem gasta, né, esgarçada já, o que é a democracia, eu penso mais em multiplicidade mesmo, assim, né, tipo, cada pessoa produzindo ali a sua articulação teórica política a partir do seu campo de trabalho, dos seus colegas, da sua proposta, e ela vai procurando ali potencializar comunidades, escolas, alunos, né, sempre contingente, pequeno, menor mesmo, né, aquela ideia da educação menor mesmo, que nós trabalhamos bastante, tá? Então, quanto mais pessoas produzindo a minoridade, melhor, sem dúvida alguma. Tá? Então, é legal isso, porque tira do campo da pós-criticidade uma única proposta de educação física, que seria o currículo cultural. Ainda que eu acho que o currículo cultural já não é uma coisa só, ele já é muitas propostas ali agregadas, né, num campo de pesquisadores e livros e obras, já tem ali nuances diferentes o suficiente para ver mais de uma proposta, na minha opinião. Mas, ainda assim, todas elas possuem uma matriz cultural muito forte, né, dos estudos culturais, do multiculturalismo crítico. E aí, quando o Brast traz uma outra matriz teórica, um outro campo do pensamento, traz lá o Bauman para ajudar a pensar a educação física, isso é bem interessante. A gente dá uma escapada legal de uma educação física pós-crítica única, né, que seria culturalista, tá? Então, nessa proposta, o intelectual atua mais como mediador e produtor de argumentos do que aquele que diz o que é certo e o que é errado, tá? E ele deixa claro que o foco não é o que está acontecendo na prática nas escolas, mas sim o que se anuncia, que deveria estar acontecendo. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é que é uma discussão epistemológica. Aí, inclusive, eu acho isso uma fraqueza desse tipo de trabalho, né? Daí, uma crítica que eu faço. A força do currículo cultural vem de você teorizar, aí os professores vão, colocam em prática, dão aula daquilo, né? O João tá lá dando aula, mais ou menos, né? Baseado, mais ou menos, e aí ele pensa com a teoria junto com a prática. Eu acho isso uma força do currículo cultural. Como o Brast não tem essa articulação, que foi a grande sacada do Neira, né? E que o Nunes agora está reproduzindo lá na Unicamp, também com professores no grupo, a grande sacada é essa, é diminuir a distância entre a universidade e a escola. Essa é a grande potência do currículo cultural. Como o Brast não tem essa força, ele está deixando claro aqui que é uma discussão epistemológica, que, por sua vez, vai influenciando o campo também. Ele só não sabe nem se interessa em dizer como, né? Como está chegando na escola, se está chegando, o que está sendo feito na escola, né? Ele está discutindo aqui currículo, está discutindo o campo da teoria. Tá? Bom, deixa eu ver mais destaques. Ele especifica que a educação física está para além da escola, mas não será o foco do livro. A pretensão é que seja mais um livro na colaboração de uma construção de uma teoria da educação física, com o eixo de norteador da primeira parte, o estudo da questão da legitimação. Então, o primeiro capítulo, vai falar da legitimação, que é muito conveniente, e aí é legal esse tema da gente comentar. Eu estou tentando ser rápido aqui para fazer uma rodada de comentários de vocês, mas isso aqui é uma questão muito interessante que ele traz, que eu vejo que ela não foi discutida a contento por outros pensadores da educação física escolar, é que a função histórica da educação física ela está esvanecendo. A educação física foi colocada na escola por motivos modernos, e isso não faz mais sentido. Por exemplo, hoje a escola não é mais um local de formação de atletas, até a formação de atletas tem perdido importância. As Olimpíadas atraem menos espectadores e investimento estatal que filmes de Hollywood, que jogos eletrônicos, né? Não dou mais alguns anos aí para a final de League of Legends ser mais importante que qualquer final olímpica, por exemplo, né? Então, o momento é outro, né? O esporte já não representa mais aquele simbolismo da identidade nacional. Então, a escola não forma mais atletas. E do ponto de vista da saúde, a escola também não está aparelhada, né? Se a grande função da educação física, como querem alguns, é a preservação da qualidade da saúde, a educação física não faz isso a contento na escola. É muito melhor uma ACM, um clube, uma academia do que a escola, né? A escola não tem estrutura, não tem tempo. Então, a escola, do ponto de vista moderno, ela está perdendo a sua razão de ser. A educação física somente se justifica na escola quando desloca-se o objeto dela para a cultura corporal dentro de uma perspectiva crítica ou pós-crítica.
Aí sim a educação física tem a sua importância, que é a alfabetização na criticidade da cultura corporal, né, ou do movimento, né, da cultura corporal de movimento, sem querer entrar nesse âmbito aí. Então, esse primeiro capítulo, ele vai dizer que a educação física, ela precisa, né, discutir essa questão do porquê ela existe. Porque senão ela vai ser apagada das escolas e não vai demorar muito. Ela vai embora junto com esse movimento aí de fortalecer a tecnologia, e estão querendo tirar humanas, né, querendo tirar a filosofia, a sociologia, a artes, a educação física vai acabar indo embora também, tá? E por último não, tô cheio de destaques aqui, deixa eu tentar acelerar. A hipótese dele, que é a grande hipótese que motivou a construção do livro. Qual que é a hipótese? Que as razões que justificaram o surgimento e a construção da educação física, na verdade sólida, vêm se esgotando em função dos últimos tempos. Você já tinha escrito alguma coisa assim no seu TCC, João? Eu não lembro. Eu não lembro muito bem também. Qual que era a afirmação que você acabou de fazer? Ele falou assim, ó, segundo ele, a razão de existir da educação física está deixando de ter força. A educação física está perdendo a razão da sua existência na escola. Eu pontuei, na verdade, acho que de uma outra perspectiva, né? Eu pontuei meio que esse movimento talvez acontecesse mais na modernidade líquida, entendeu? Eu acho que foi dessa outra perspectiva, mas talvez dentro de uma outra ideia, assim, né? Se eu não me engano, o seu argumento foi a ideia de que a educação física se abriu para ser muitas coisas, né? E aí, tipo, para a gente pensar, né, sobre ela dessa abertura tão grande, né, o que a gente pode pensar sobre a educação física a partir disso, né, para que ela não, dentro dessa modernidade líquida, não se perca em ser qualquer coisa, né. Acho que foi essa mais ou menos o argumento, assim. É parecido, mas eu acho que vem de uma base, tem uma ideia diferente aí, né. E aí ele vai dizer que essa situação de não só de abertura para muitas coisas, mas também de enfraquecimento das razões de ser da educação física na escola, elas trazem no professor angústia, né? O professor tem que reconhecer a pluralidade e a disputa interna por diferentes projetos. Então, você não é formado mais dentro de uma perspectiva única que te tranquiliza, que te deixa exatamente apto a fazer tal coisa. Então, os professores que se formaram nos anos 60, 70, 80, eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. Né? Eles se formavam para dar aquilo, não tinha essa crise de identidade rondando. Né? Uma crise que agora se anuncia como permanente, não tem soluções. São vários projetos em disputa. Soma-se a isso a angústia de uma desvalorização social do componente da educação física. Né? Então, nessa ótica da saúde, da qualidade de vida, da prática esportiva, ela vem perdendo apoio popular, vem perdendo apoio social, Então, o professor se encontra hoje muito mais angustiado, né? Se ele não tiver um propósito, um projeto, um alinhamento teórico pelo qual ele se articule em batalha, né? E não, eu luto por essa educação física, essa é a proposta que eu defendo para uma escola, ele pode perder completamente o foco, né? Virar um recreador, virar uma babá, né, uma educação física empobrecida, secundária, né, cumprindo esse papel escolar mínimo, né, o cara que cuida das crianças enquanto as disciplinas sérias, né, fazem de fato o que precisa ser feito, né. Então o Bracht vai dizer que esse livro ele vai abranger justamente esse contexto, né, esse espectro que vai dos fundamentos ou dos princípios orientadores e legitimadores da prática até possíveis, né, reflexões em torno do que pode ser feito pelo professor lá na escola, né? Diante desse contexto, o que é que o professor pode fazer, né? Então, e ele pensa isso, o professor, não como um mero executor de um projeto, mas como um formulador de projeto também, né? Professor, não como o cara que vai ler esse livro e vai, então, bom, agora eu sei o que eu vou fazer. Não, é um cara que dialoga com os livros para também construir projetos lá no seu ambiente escolar, né? Por isso que ele usa o conceito de autonomia, que o Helder tem razão, né? Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, Helder, para não demonizar a palavra, né? A autonomia aqui, eu não diria que é uma autonomia consciente dos processos capitalistas, né? Da ideologia capitalista, eu não diria isso.
eu diria que é uma autonomia docente de conseguir dialogar com as teorias curriculares no intuito de promoção de um projeto educacional local, tá? Então, tudo bem usar autonomia nesse sentido aqui, não tá sendo usada no sentido forte, conceitual, lá das teorias do materialismo histórico dialético, tá? Que daí sim se distanciaria até mesmo dos pressupostos da modernidade líquida que estão pautadas aqui por Bauman, tá? E aí, para finalizar, ele diz que a autonomia pressupõe uma tripla consciência. Então, para o professor desenvolver essa espécie de autonomia, ele precisa ter 3 coisas em mente. Que as instituições são criações humanas, né? Não são coisas naturais, que não podem ser leis da natureza, que não podem ser modificadas. Então, a sua escola lá pode ser modificada, sim, pela sua atuação. A historicidade, né? As coisas estão como estão, por causa que elas vêm do movimento histórico. Conseguir fazer essa leitura do momento contemporâneo para transpor barreiras, né? Que estejam eventualmente na sua prática docente, a partir de uma leitura do que o hoje demanda. E, por fim, né, a consciência de que as coisas podem ser diferentes, né? A consciência de que o meu trabalho pode promover ações. É claro que não é se colocar na postura do salvador, né? Nossa, então eu sou professor de educação física, eu vou salvar a sociedade agora, né? Então eu sou o novo herói aí. Não é isso, tá? Passa bem longe disso, na verdade. É mais ou menos ali você conseguir encontrar as ações possíveis dentro de um contexto com forças, né, atuantes, tá? E aí ele diz que esse processo acaba transformando o que é uma maldição numa benção. Bom, ok, é uma maldição. Tudo muda, tudo é inconstante, tudo é impermanente, e isso me traz muita angústia. Então isso é uma maldição. Não, isso pode ser uma bênção. Que bênção que isso pode ser? Né? Pode ser a bênção da possibilidade de novas mudanças. A bênção da possibilidade da minha atuação promover alterações significativas dentro de uma estrutura escolar, tá? Coisa que ele defende que a educação física precisa para não perder o bonde da história. O que seria perder o bonde da história, né? Não se reinventar, não se atrelar às discussões históricas e ficar perpetuando uma prática apolítica, acrítica, que logo, logo perde o seu lugar na escola, tá? E aí a gente deixa de existir simplesmente. Muito bem, aí sobrou aí uns minutos para os comentários de vocês. Essa era a exposição do texto. Quero ouvi-los. Eu queria comentar isso aqui, né, porque ele tem uma passagem interessante, e eu achei uma ideia legal, né, na página 2, que ele propõe o seguinte, né, ele fala sobre prescrutar possibilidades, né, e eu achei muito interessante, eu acho que conversa muito bem com o que ele vai propor, né, porque, pelo que eu entendi, vendo a organização do sumário, né, e dessa introdução, ele não se propõe colocar-se num espaço específico, né, de denominação da educação física, mas debater epistemologicamente a educação física a partir de diferentes espaços, né? Então, debater a educação física com uma perspectiva de saúde, né? Debater uma educação física com perspectiva esportiva, né? Perguntando-se sempre pela epistemologia que sustenta isso e qual a possibilidade da necessidade dessa educação física dentro dessa perspectiva, né? Pelo menos até agora, assim, vendo o sumário e o que eu estou entendendo, é mais ou menos isso que ele vai fazer. Não sei se é esse o movimento. Se for, eu acho muito legal, eu acho muito interessante esse posicionamento, né? Enfim, eu queria só contar contar um acontecimento, contar o que aconteceu esses dias na escola lá comigo, que eu estou trabalhando, agora eu iniciei o trabalho de jogos e brincadeiras, né, com a criançada lá na escola, e a gente vai trabalhar com o tema do cubo mágico, né, e foi muito interessante porque eu só fiquei com uma sala que era minha ano passado, né, que era segundo ano B, foi para terceiro ano B. Todas as outras salas são novas, né?
E é muito legal, e a gente vê essa discussão na escola, né? A gente vê essa discussão com os alunos mesmo pequenos, né? Porque as salas novas que eu peguei, quando eu falei nós vamos trabalhar cubo mágico, a primeira coisa que eles respondem é que isso não é educação física, né? E aí tem todo um trabalho, né, de sustentar aquilo que você está propondo, né, a partir de uma perspectiva específica de educação física, né? Então, eu acho que isso que esse debate que ele está propondo é essencial, e assim, arrisco dizer assim que um dos mais importantes, né, a serem feitos. E aí, eu consigo justificar a partir de uma perspectiva específica que eu tenho de educação física para argumentar com os meus alunos e as minhas alunas, né? E é muito interessante que aquela sala, né, aquele segundo B, que hoje é meu terceiro B, que continua comigo, eles já não falam mais isso, né? E é muito legal. Quando eu falei que ia ser cubo mágico, eles pegaram um cubo mágico, professor, tem um cubo mágico, ele faz isso, ele gira, tal. As outras salas não, falam assim, não, professor, mas isso não é educação física, né? Quando que a gente vai fazer exercício? Eu falei, eu não sou professor de matemática, eu não passo, por que eu preciso passar exercício para você, né? E aí a gente vai debatendo, a gente vai conversando, né? Mas anteriormente eles me fizeram essas questões também, né? Essa sala que hoje ainda é minha, né? Mas eu expliquei 5, 6 vezes por que eu estava fazendo aquilo e qual que era a minha ideia de educação física, né? Então eu acho que isso aqui é fundamental, essa ideia é o que eu vou me apegar para ler esse livro aqui. Muito bem, muito obrigado, João. Quem mais, gente? Só antes de eu falar, acho que é da hora o que o João falou, porque as crianças elas vêm com um discurso enraizado dentro de casa sobre o que é educação física, que tem que estar em movimento, que tem que jogar futebol, que tem que jogar vôlei, basquete, mas aí, quando pega um professor, né, com a visão do João e de muitos outros por aí, acaba, não sei se é correto o termo que eu vou usar, mas, né, eu vou roubar do texto, destradicionalizando algo que vem de casa, né, algo que já é trazido por pais e pela própria sociedade que trata a educação física como esportivista e só para a saúde. Acho que só isso que eu tenho que falar. Travou meu vídeo aí, peraí. Muito bem. Mais alguém? Temos tempinho ainda, temos alguns minutos ainda. Essa introdução é bem simples, né? Assim, eu achei, pelo menos, né? Anunciou os objetivos. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não entendi isso daqui. Se você ou o João ou outro alguém puder falar um pouquinho mais, ou hoje ou depois, sobre esse conceito que ele usa, né, sobre legitimidade social. Eu acho que eu fiz vários apontamentos aqui em cima desse tema, mas para mim ainda ficou meio distante, sabe? Meu gato está atrapalhando um pouco aqui, peraí. Pronto. Eu acho que ele vai discutir isso agora no próximo capítulo, Kaique. Ele só anunciou o problema, que legitimidade é assim, qual é o direito da educação física a estar na escola? A sociedade quer educação física? Por que em algum momento a educação física foi colocada na escola? Para atender quais anseios? Esses anseios permanecem? Quais interesses estavam envolvidos na criação de uma educação física esportivista, ginástica, etc.? Esses interesses são os mesmos? Segundo Bauman, não, o mundo mudou. Os interesses hoje são outros. Então, a educação física vai perdendo a sua função, a sua legitimidade, porque hoje os interesses são outros. Então, a discussão dele me parece fundamental. Antes da gente discutir qualquer proposta, não que essa discussão não esteja no currículo cultural, por exemplo, ela está. Né? E ela está ancorada muito na própria metodologia do coletivo de autores, quando ele faz o deslocamento do objeto de estudo. Quando diz que a função da educação física não é ensinar a prática esportiva, mas entender a cultura corporal ou cultura corporal de movimento, isso já é uma discussão acerca da sua legitimidade, né? Enquanto uma parcela da cultura humana que tem que ser socializada no ambiente escolar. Já é uma justificativa, já é uma legitimação. Só que é uma legitimação que tem que ser brigada, porque a maioria das pessoas não tem essa concepção. Então, o que eu imagino que o Brast vai fazer nesse primeiro capítulo é discutir
de uma maneira, né, mais problematizante, essa questão da legitimidade. Porque tudo bem, bom, para mim é muito claro, mas você vai na escola, você conversa com outros professores de educação física, você conversa com os alunos, com os pais, eles não têm essa concepção. A sociedade tem a concepção que a função da educação física é ensinar a fazer esportes, né? Rubens, Oi. Isso é uma coisa também que me surgiu quando eu estava lendo essa introdução, porque me vem muito essa coisa da desconstrução, né? Como você vai desconstruir isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala em escola, isso é uma coisa que eu até estava conversando hoje com uma amiga minha de manhã, você tem que provar, né, para os outros, né, que sim, você tem uma visão diferente e essa visão funciona, né? E como você, né, pode desconstruir isso, né? Então, eu acho que esse, ao meu ver, assim, é o maior desafio, né? Porque para nós, como profissionais, a gente tem esse desafio de enxergar uma nova educação física, mas também tem esse desafio de desconstruir essa educação física antiga, né, que está na mente dos outros, né, das pessoas, né? E também de convencer aquelas pessoas que não gostam, que não fazem educação física, porque tem essa visão antiga e às vezes não se sente próximo da educação física por não ter, de repente, um corpo que essa educação física antiga pede, entendeu? Então, assim, são muitas coisas para a gente desconstruir e, ao mesmo tempo, construir novas, né? Então, assim, é muito louco esse novo mundo, né? Que está aí à nossa frente, né? Perfeito. Concordo plenamente com a Maria. Com essa fala dela, o nosso tempo se esgota. Então, gente, eu vou mandar para vocês o primeiro capítulo. A gente se encontra daqui 15 dias, tá? Esse semestre eu resolvi pegar leve, né? Vou dar tempo de vocês lerem. Então, daqui 15 dias, a gente lê o primeiro capítulo. Ele tem mais páginas que a introdução, óbvio, mas não é tão longo assim. Em 15 dias dá para ler. Recomendo que vocês façam mapa conceitual. O que é mapa conceitual? Faz um resuminho, assim, né? Com conceitos, com flechinhas. Oi? Ah, desculpa. Fala aí, boa noite. Boa noite, professor. Peraí que tá atravessando linha aqui. Tá sendo invadido, velho. E aí a gente discute na próxima semana o primeiro capítulo, então, beleza? Um abraço. Perfeito, professor. Obrigada. Tchau. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, boa noite. professor.